Agora você vai me perguntar, Eduardo, por que que esse cliente de contemplação mais rápida, você está buscando um cliente que ganha só 3 vezes o valor da parcela, um cliente que nesse de cima o cara ganha 10 vezes o valor da parcela? Vamos lá, vamos fazer uma ilustração, tá? Primeiro cliente, vou dar um exemplo de um perfil de um cara que já seja funcionário público, por exemplo. Ou um cara que tenha uma profissão, por exemplo, um juiz. Um juiz ganha na faixa de 40, 50 mil. Um advogado de um escritório, um grande empresário. Eu já vi, por exemplo, donos de transportadoras, pessoas, até jurídica, que tem vários caminhões. Esse perfil é um cara que consegue ganhar esse valor. Vamos voltar lá então no exemplo do funcionário público. O funcionário público que vai ter escalado um sucesso na carreira dele, várias promoções. Esse cara ele vai ter um padrão organizacional de vida dele muito avançado. Mas isso é histórias reais. Se você for perguntar para essa pessoa, ela já se organizava antes de passar na prova. Ela se organizava, ela aprendeu a se organizar nos estudos, na forma de estudar. Um juiz, por exemplo, o cara, antes de fazer o curso de Direito, para passar no SISU, no FIES ou numa faculdade, ele precisou aprender a se organizar. Então a grande questão é, quando você pega esse cliente, ele já é organizado, você vender uma organização financeira para ele é muito mais fácil. O que acontece é que a galera quer vender organização financeira e quer educar o cliente no ato da compra. Isso não será possível. Você não educa o cliente, não é sua obrigação educar o cliente. Gente que quer fazer isso tem que fazer isso na topo da pirâmide, por exemplo, na produção de conteúdo. Por exemplo, Thiago Negro. Thiago Negro, ele educa o investidor no topo da pirâmide e o cara vai criando aquele investimento financeiro. Na hora dele vender o produto dele no fundo da pirâmide, o cara já vai ser bem mais qualificado para a compra, que ele já vai ter a ideia da organização financeira. Você pode produzir conteúdo no YouTube, por exemplo, para o seu cliente, ensinando ele a se organizar financeiramente, mas ele não está na ponta da compra ainda. Você vai descendo ele no funil e você pega ele aqui embaixo, meses depois. E é isso que a gente faz nos nossos anúncios. É justamente isso. Então, esse cliente aqui ele tem um perfil organizacional muito maior, mas durante a vida dele toda. Não é você que tem que colocar isso na cabeça dele. Então, para esse cliente é mais fácil você vender uma organização financeira. Agora, este cliente aqui, ele quer uma contemplação mais rápida, porque normalmente tudo ao redor da vida dele é mais rápido. Eu não estou falando que esse cliente não é organizado, eu não estou falando que esse cliente não tem uma capacidade, mas o momento da vida dele é de urgência. Então, se o momento da vida dele é de urgência, você vai vender para ele uma organização financeira que às vezes ele não conseguiu ali. Então, vamos colocar esse cliente aqui como um cliente temporariamente ou no momento desorganizado, tá? Isso não é de forma ofensiva, é só para você entender que, às vezes o cara, por exemplo, sofreu uma tragédia na família dele, está sem capital, tem que desocupar a casa. O momento da vida dele está um pouco caótico, mas só que normalmente esse cliente que já está dentro do olho do furacão, normalmente esse cliente é difícil, a urgência dele é para dias. Eu quero um cliente que tenha uma urgência de pelo menos meses. Por exemplo, um cliente, cara, eu preciso mudar, meu filho vai nascer. Isso, excelente exemplo. Um cara que fala assim, meu filho vai nascer. Ele pode ser um cara totalmente organizado, mas aconteceu uma coisa na vida dele que mudou, pôs de cabeça para baixo todas as organizações. Ele tem que se reinventar. Vamos supor um cara que mora numa casa de um quarto, com a esposa dele, feliz e tal, totalmente organizado, dá um passo de dificuldade financeira. De repente a mulher dele descobre que está grávida. Eles têm que se reinventar e colocar as prioridades, cancelar algumas coisas e normalmente comprar uma casa nova. É um exemplo. Não quer dizer que esse cara seja totalmente fora de organização financeira. Só que é o seguinte, tem o cara também, nesse segundo cliente, que o cara não tem organização financeira nenhuma. O cara decidiu, acordou um dia querendo comprar, colocou na cabeça dele que ele quer comprar um imóvel e ele não tem organização, não tem condição nenhuma para isso no momento e ele não conseguiu financiamento, não tem score e não desistiu. Ele quer mudar, quer uma casa nova. Esse é o segundo cliente, esse cara que a gente busca, um desses caras, né? Então, esse cara ele vai ter uma rápida demanda, tá? Ele vai ter urgência, mas ele tem um poder de compra muito mais rápido. E vocês sabem disso. Normalmente, esse segundo perfil é o que todo mundo busca.
Só que às vezes ele é o que mais tem no mercado, só que ele, se você for vender investimento para ele, ou você vai dificultar a sua venda, perder tempo, você podia estar buscando 3, 4, 5 clientes desse aqui de baixo, você vai ter que educar o cara, você tem que mudar a mente do cara, e é uma negociação totalmente sem lógica para mim.